rapaziada, como é que vocês estão? Mais uma noite aí, voltando da academia e hoje falando sobre esse escândalo do Master. Se você não sabe qual é o escândalo do Banco Master, você deve morar em outro país. Esse é o maior escândalo de corrupção de todos os tempos no Brasil, né? A gente teve a Lava Jato, esquema do mensalão, né? Depois veio o do INSS, que acabou se transformando no maior escândalo de corrupção no Brasil. E agora nós temos o maior, agora conseguiu superar, que é o do Banco Master. Então é uma coisa que o INSS a gente já vai pagar, né? A gente já está pagando mensalão, sempre a gente está pagando os erros de políticos e entre outras pessoas aí. E esse do Banco Master parece que acaba virando meio Didi, meio Epstein, né? Porque você pega um cara que ele tem uma rede de contatos assim fenomenal, né? A gente vê que conseguiu um contrato absurdo para que eles fossem do escritório de advocacia dela ficasse responsável pela defesa deles, até vendo algumas reportagens e depoimentos, né? Tem escritórios de advocacia aí que são grandes que falam que esse contrato é absurdo, né? Isso não é normal. E o pessoal foi a fundo saber quais processos que eles tinham defendido, né? A empresa, e falaram que o único que tinha é um que eles perderam, que era, por exemplo, difamação, mas era a primeira instância, então vai ter a segunda e tal. E enfim, para ser direto, não justifica. E aí é muito estranho, e não é, do Alexandre de Moraes não se pronunciar, achar que está tudo certo, quando as investigações vão mais a fundo e o pessoal acaba pegando o Toffoli, né? Que tá, nossa, o cara tá sujíssimo. É uma atrás de, é um uma prova, um escândalo atrás do outro com o nome desse cara, né? E esse Toffoli aí, pelo que eu vi, ele também estava nos nomes lá um dos nomes, aqueles codinomes, sabe? Da Lava Jato, né? Que tinham todos os apelidinhos, ele estava lá no meio. Então é um cara que é mais sujo que pau de galinheiro. E o que eu acho assim incrível é que se tem uma instituição que a gente ainda pode falar que não tem, pelo menos eu não sei, tá? Corrupção, é a Polícia Federal. Ela faz o trabalho, investiga, faz tudo certinho. Mas eu até suspeito por quê, né, que não tem corrupção lá dentro. Porque os caras fazem um trampo certinho, muita prova, prende a galera e depois a galera é solta. Então mais ou menos que não precisa gastar com eles, né? Eles vão continuar se esforçando, suando, se matando. No final o pessoal é tudo solto e eles acabam sendo penalizados, né? De ver da Lava Jato um monte de gente que começou a responder processo. É incrível, né? Como é que as coisas funcionam no país. Enfim, e esse cara, esse Gorcaro, putz, o cara vivia uma vida de shake. É mansão de não sei quantos milhões, festa de 500 mil e, sei lá, camarote de milhão. Então, caramba, é uma grana que não acaba mais. E o cara, pelo que eu vi, ele foi vendo que ia dar bosque, isso que ele estava fazendo, e ele começou a comprar uma galera. E, gente, o cara comprou todo mundo. Ele comprou um mundo de gente. Pessoal do STF, igreja envolvida, agora estão falando da Lagoinha. A Lagoinha eu já tinha ouvido falar do Valadão, né? Até contou que a irmã dele meio que saiu fora, porque ela estava vendo que estava se tornando uma coisa que ela não acreditava, mas não sei se era questão de corrupção, tá? E o cara, aí, tá envolvido, puta, cara, é uma sujeirada que não acaba mais. Aí parece que, né, já foi aquela questão dos influenciadores que pegaram alguns nomes, inclusive eu fiquei muito
decepcionado que eu vi que a Carol Dias e o irmão dela estavam nisso aí. Eu não sei se estão, tá? Mas os nomes que soltaram. E a declaração que a Carol Dias faz, ela não nega. Infelizmente ela não negou. E o que dá mais a acreditar que ela foi corrompida de certa forma, né? Pra fazer isso. E eu não sei nem qual a ideia que deram nela, né? Como é que fizeram a cabeça dela para fazer isso. Mas, cara, é decepcionante. Pessoa, eu acho que ela já é milionária. Uma pessoa que fala de finanças, fala, canal no YouTube, ela pode, sei lá, será que um contratinho de 2 milhões faria tanta diferença aqui pra ela, pra reputação dela e pros outros também, tá? E eu acho mais estranho, eu acho que vocês devem conhecer aquele Luiz Bate. Eu lembro dele porque quando tinha o Marcelo Rezende, nosso Cidade Alerta, ele fazia algumas reportagens pra lá. E o Marcelo Rezende sempre chamava ele carinhosamente de Menino de Ouro. E, cara, esse cara ele foi ficando muito estranho durante o tempo. Quando a gente pegava aqueles escândalos da Deolane, entendeu? Que ela estava envolvida com o jogo e tudo mais, aquelas treta, ele vinha defender. E aí, nessa questão do Banco Master, pegaram um vídeo do cara, mas eu não tenho rede social, só o YouTube e LinkedIn. WhatsApp, lógico. Eu não sei se ele fez a postagem e apagou, mas mostraram o vídeo. E o vídeo é muito estranho dele fazendo a defesa do Banco Master, porque assim, ele é um repórter, né? Um jornalista. Você pode emitir sua opinião, mas eu acho que o jeito, ele conta muito. E ele falava de uma forma que ele estava suspeitando do Banco Central. Mas não é assim. Vamos partir do momento do seguinte contexto, né? Uma pessoa roubou, mas a gente não tem prova. Aí ficou assim, tem um suspeito. Estão falando que ele roubou o porta-bandeira. Mas na câmera não ficou claro se ele pegou a bandeira. Pronto, você falou um assunto e mais ou menos deu sua opinião de uma coisa que foi apurada. E no final você fala assim, eu acho que está estranho. Então eu espero que faça uma investigação para apurar direitinho se ele roubou ou não. Se você vê o tom que ele está falando, é quase como se ele fosse um advogado de defesa que está hiper bravo com uma decisão que foi tomada. É claramente isso. Ele fala assim, ele fica bravo. Eu não acho absurdo um negócio desse. Mas, gente, não precisa ficar bravo com uma situação dessa. Não precisa, você só fala a sua opinião, fala que tem que ser investigado, acabou, você ficou neutro. É muito estranho. Sei lá, esse cara nos últimos tempos, ele tem feito umas coisas tão esquisitas que o Marcelo Rezende já está meio decepcionado por ter chamado ele de dinheiro. Tenho certeza que eles hoje em dia não se falariam mais. Ele é muito esquisito. Mas enfim. E essa situação que eu acho mais esquisita é que a gente acaba. A gente não, né? O Brasil, ele não funciona direito. Eu já falei aqui sobre a minha opinião sobre como os políticos deveriam ser selecionados. Eles deveriam fazer uma provinha para atestar as capacidades e depois poder concorrer. Se ele quisesse mesmo fazer tanto bem como eles dizem que querem, então vamos passar por esse caminho de tortura. E aí vamos ver se vocês querem mesmo ser tão bonzinhos e servir um pouco como vocês deveriam. Não deveriam ganhar tanto quanto ganham também não. Enfim. E mesma coisa serve pro judiciário. Mas um adendo. Eles não deveriam ter cargo vitalício, sentar naquela cadeirinha e dane-se. Porque deram muito poder para essas pessoas e em cargos vitalícios. E isso é um absurdo, cara. A gente viu do Alisson de Moraes. Tá enrolado. A gente vê que existiu vamos dizer assim, um entendimento do STF que havia uma regra
inconstitucional, que seria os integrantes da família não podem julgar casos, julgar suspeitos, casos que envolvam pessoas até a terceiro grau de relacionamento. E eles viram que isso aí era inconstitucional e falaram que não tinha nada a ver. Então, o filho, a mulher, enfim, pai, se envolve no treta, eles podem julgar um caso. Isso é óbvio que é imoral. Mas eles vêm com a desculpinha falando que é inconstitucional e dane-se. Entra num acordo lá e vai embora. É sujeira pra caramba. Aí o Toffoli, ele chega, pega esse caso que ele tá envolvido, tem irmão dele envolvido, e traz pra ele, gente, tem mais 10 pessoas lá pra resolver isso. Mas ele tem que ficar com o caso. Estranho, né? Se ele jogasse na mão do Alexandre de Moraes, eu acho que até ia ficar um pouquinho menos feio, né? Eu falei assim, não, imagina, eu vou ver esse caso, eu me julgo suspeito, eu vou passar pro meu amigo aqui. E cara, e dane-se, fica na mão dele e ele não tem que dar satisfação. E só vai aparecendo sujeira. Outra situação também que foi ridícula, que assim, ele pega e manda a Polícia Federal se pronunciar por que eles não fizeram uma ação no período que ele mandou fazer. Eles fizeram depois. A pessoa está o dia inteiro lá fazendo investigação, fazendo eles. Aí o cara vem e começa a criticar como é que eles estão atuando. Caramba, bicho. Então, o cara está ensinando o padre a rezar a missa. E ainda pede explicação para os caras. E vai ficando feio, o cara não sabe explicar. Falei, gente, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. E aí você vê uma outra situação, que é a Damares Alves, que ela acabou falando que tem igrejas que estão envolvidas na mutreta. E aí, assim como bate, chega o Silas Malafaia e indignado, falando pra ela que, meu Deus do céu, essa mulher ela é louca, ela tá falando que tem gente da igreja envolvido, ela é maluca, ela que mostre as provas que ela tem. E o cara aí foi revoltado desproporcionalmente, totalmente desproporcional à situação. Porque se ela fala assim, tem igreja envolvida, ok, ele cala a boca. Porque aí, sabe, é a mesma coisa do bate. Você faz uma contraposição tão forte que levanta suspeita. Por que você tá tão bravo com isso? É a tua igreja? Então, a carapuça serviu, né? É muito estranho. A gente já suspeita desse cara faz tempo. Tem até um vídeo dele. Meu, gente, joguem no YouTube, vocês vão ficar malucos. Ele chega. Vocês vão achar que é piada que eu tô falando, mas não é. Ele chega e fala: você que é da igreja, você vai pegar 30% do seu salário e você vai dar pra gente. Se você é uma pessoa que ganha lá, sei lá, R$800, você vai pegar 30% e dá pra gente. Se você é uma pessoa que está desempregada, pede dinheiro pra outra pessoa, dá 30% pra gente. Gente, assista o vídeo. Ele vai, tipo, falar assim: você é um cara lascado, você é um bucha, tá devendo tá devendo na praça, tá falido, pede dinheiro na rua e dá pra gente 30%. Cara, é nesse nível. Assistam. Cara, dá muita dó. O brasileiro é por coisa óbvia, né? Mas é aquela situação, né? Quando você tá vulnerável, jacaré vira tronco. Tem muita gente que cai nisso, infelizmente. A gente vê, tinha o Valdomiro lá, também era sem vergonha, é um sem vergonha. Esse Silas Malafaia, pelo amor de Deus. E ele começou a ficar revoltado voltando, né? Começou a ficar revoltado com a Damares. E ela, então por que você não pega as provas e prova? Você tá falando? Aí ela foi lá e soltou algumas igrejas, não falou nada dele. Falou de alguns pastores, igrejas, e não citou ele. E aí ele veio e falou assim: uma hora, um dia antes
tá no que ele escreveu, tá? Não sei se é só uma hora ou um dia antes. Ele falou assim, uma hora antes, perdão, uma hora depois, ou um dia depois que eu pressionei ela foi lá e divulgou. Ué, mas não era, ele mesmo faz um vídeo gritando, falando pra ela mostrar quem são. Aí ela vai lá e mostra e fala assim, depois que eu fiz pressão, ela vai lá e mostrou. Esse cara tá enrolado, com certeza. Ali ele deu um atestado que fez cagada. Com certeza. E bem, gente, assim, vejam essa parada do Master aí. Tem alguns documentários falando sobre os Valadão, sobre o Porcaro, como conseguiu, a grana que conseguiram. Todo mundo que está envolvido até agora, o tanto que os bancos vão ter que se ferrar para restabelecer o caixa do FGC, porque o FGC é a garantia que a gente tem até 250 mil. Se você tiver 1 milhão e dá alguma zica, falavam no passado que era impossível de dar uma zica, né? Só se desse uma zica você ia perder essa grana. Deu. Então, 60% do caixa já foi só para esse canal do Master. Agora falaram que tem um tal do Nubank, que eu não lembro desse Nubank, porque eu via uns comerciais sobre ele. Aí já aparece o Nubank, não sei quanto vai ser para o caixa por causa dele. E você acha que o banco perde, né? O banco vai ter que tirar do bolso dele, né? Então, não vai. Então a gente, novamente, pagando mais um escândalozinho aí, né? Então vamos aguardar o próximo. Então, gente, foi só para trocar essa ideia, fazer esse desabafo. Deixa os escutar com vocês nos comentários. Falou, até mais.